Em Brasília, 19h12. Em Assis também, 19h12. A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta sexta-feira. Não falei que ia chegar rápido o final de semana? Parece que foi ontem, né? Segunda-feira, quando eu falei, tá começando a semana, mas daqui a pouquinho já é final de semana. E já chegou o final de semana. Sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Já está todo mundo se preparando para o final de semana. Aliás, o comércio aberto ainda, né? Porque Dia dos Pais é uma data em que o comércio
tem o aquecimento depois do Natal, depois do Dia das Crianças, Dia das Mães, talvez venha o Dia dos Namorados e depois o Dia dos Pais. Mas não deixa de ser uma data em que o comércio se prepara. E aí tem o horário diferenciado. Eu tenho muitas dúvidas se o povo deixa para comprar numa noite de sexta-feira, sendo que tem o sábado ainda para comprar. De qualquer maneira, é o horário que a Associação Comercial e Industrial de Assis estabeleceu e muitos comerciantes ficam abertos até às 10 da noite nessa sexta-feira. Muitos já fecharam, já foram embora descansar e vão concentrar esforços para amanhã. Até porque presente para pai no comércio é muito limitado, né? Diferente do Dia das Mães, diferente do Dia das Crianças, diferente do Dia dos Namorados e principalmente diferente do Natal. São alguns ramos comerciais que apenas acabam tendo aquecimento, mas estes acabam funcionando na sexta-feira até às 10 da noite, no sábado até a tarde, para poder recuperar o que não vendeu nos últimos dias, nas últimas semanas, quem sabe nos últimos meses. Já estamos em agosto, julho não é um mês que vende muito bem. De qualquer maneira, para quem pretende fazer a compra para o seu pai, um presente na área comercial, hoje o comércio é aberto até às 22 horas, tá bom? Dia 11 de agosto comemora-se o Dia do Advogado. A todos os advogados e advogadas, os nossos cumprimentos, parabéns pela data. Dia também do garçom e dia do magistrado, aos juízes da comarca de Assis, aos juízes da nossa jurisdição, parabéns pela data. Curioso, né? No dia do advogado e dia do garçom. Eu me lembro quando entrei na faculdade de Direito, acho que no primeiro ou no segundo ano, ou no primeiro e segundo ano, por 2 anos consecutivos, a gente fez o dia da pendura. O dia da pendura é quando os alunos do curso de Direito vão em algum estabelecimento comercial e consomem e não pagam, simplesmente mandam pendurar. É uma tradição antiga, mas que aos poucos vai acabando. Mas eu participei de 2 dessa quando comecei o curso de Direito. Nos outros anos já não houve o dia da pendura, em que o comerciante fica bravo, né? Claro, porque ele não recebe, mas a gente procura não gastar muito também para não dar um prejuízo muito grande e manter a tradição, que já foi muito forte, principalmente em restaurantes em São Paulo. E o dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado porque foi a data de criação dos 2 primeiros cursos de Direito no Brasil. O Largo São Francisco, o curso de Direito no Largo São Francisco, até hoje renomado, em São Paulo, e o curso de Direito em Olinda, no Pernambuco. Foram os 2 primeiros cursos de Direito no Brasil. E foram criados no dia 11 de agosto, e por isso o 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado e Dia da Advogada. Hoje também, dia 10 de agosto, aliás, dia 10 não, dia 10 foi ontem, comemorou-se o Dia do Leão e o Dia Internacional da Preguiça. Isso foi ontem, dia 10 de agosto. Hoje, dia 11 de agosto, além do Dia do Advogado, Dia do Magistrado e também Dia do Garçom, ainda se comemora o Dia do Estudante, Dia da Televisão, Dia da Pintura e Dia da Consciência Nacional. Vários municípios comemoram hoje
aniversário Tatuí, que é considerada a capital da música, no interior de São Paulo. Pereiras, que é perto de Botucatu, também comemora aniversário. Pereira Barreto, também é estância turística. E ainda no estado de Goiás, Itapaci, e no Piauí, Pedro II. São, então, as cidades onde hoje foi feriado por ser aniversário da cidade. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? São, então, as comemorações neste dia 11 de agosto. E no dia 11 de agosto de 2023, na nossa contagem regressiva, faltando 142 dias para 2024. Hoje, completando 168 dias do acampamento Aprumar, que foi pauta de reportagem na TV Câmara de Assis. Daqui a pouquinho vocês vão assistir o drama das famílias que continuam lá acampadas na terra prometida para ser o residencial Aprumar. E na contagem regressiva, faltando 508 dias para o término do mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. 508 dias. São 72 semanas. 72 domingos, né? Ou 72 sábados, ou 72 finais de semana, ou ainda 16 meses. 16 meses e troca-se prefeito, troca-se vereador na maioria das cidades brasileiras. Muitas cidades, o prefeito em primeiro mandato pode ser candidato à reeleição. Não é o que acontecerá em Assis, porque o prefeito já foi reeleito e agora terá o seu substituto ou substituta. Não sabemos quem vencerá as eleições. Aliás, não sabemos nem quem disputará as eleições. Tivemos aí um período de agitação nos bastidores, com algumas pesquisas, mas deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada e a gente já está há um ano das convenções. Há um ano das convenções. E o que eu tenho percebido é que tem uma movimentação de bastidores para definir os partidos que estarão do lado de quem na eleição do ano que vem. O prefeito, como todos sabem, não será e não pode ser candidato à reeleição. Já anunciou que vai lançar uma mulher candidata. Não sabemos ainda quem é. Acho que ele está testando, né, as suas secretárias municipais e ver qual tem maior exposição e maior capilaridade eleitoral. Mas o prefeito não sabe nem em que partido ele vai, porque o PDT não vai dar legenda para quem é do grupo do prefeito, eu imagino. Porque o vereador Fernando Sirkia conseguiu se apoderar do PDT, está montando, inclusive, o diretório municipal. Se fosse comissão provisória, era mais fácil de tomar, né? É só chegar lá nos caciques, lá em cima, no diretório estadual, no diretório nacional, dar uma rasteira e toma. Mas, quando tem diretório constituído, é mais difícil. Embora não seja impossível. Vocês se lembram o que aconteceu na eleição passada, que o PSDB indicaria a candidata a vice do delegado Fernando Quinteiro, inclusive seria a professora Rose, né? E na última hora, no dia da convenção, deram uma rasteira no grupo do Ricardo Pinheiro e foi destituída a direção do PSDB, e quem assumiu foi o grupo do prefeito, Aref Sabé, Capitão Coelho, e indicou o Aref Sabé para ser vice do prefeito Zé Fernandes. Então, mesmo tendo diretório, é possível essas rasteiras próximas à convenção. Mas daqui a um ano, a gente terá as convenções e agora as movimentações
são partidárias. O vereador Alexandre Cachorrão, que parece estar disposto a ser candidato a prefeito, deixará o PDT. Todo mundo está esperando a janela, né, para não perder o mandato. E a janela é o mês de abril. Então, no mês de abril de 2024, que nós teremos uma verdadeira revoada de vereadores dos partidos que estão. O Alexandre Cachorrão deve sair do PDT e irá para o MDB. Ele já tem o controle do MDB e será candidato pelo MDB, a prefeito ou a vereador novamente, né? Mas ele parece estar predisposto a ser candidato a prefeito e será pelo MDB. O vereador Vinícius Simile, que ainda está no PDT, deve esperar a janela e deve pular para o PSB. O vereador Vinícius Simile, que apoiou o candidato a deputado federal Augusto Botelho, tem trânsito no PSB, ele deve ir para o PSB. O pastor Edinho está no PDT, não sei se ficará no PDT com o Fernando Sirkia na presidência. E o Fernando Sirkia fica no PDT. A dúvida é no PL, no PR, muita gente fala que o prefeito pode ir para o PR, que é o Republicanos, inclusive onde está a secretária Vanessa Eugênio, uma das cotadas para ser candidata a prefeita apoiada pelo prefeito José Fernandes. Então, é possível que esse seja o destino do prefeito, o Republicanos, no ano que vem. Lembrando que o prefeito não pode ser candidato novamente, porque já foi reeleito. O Aref Sabé pode, né? Porque vice-prefeito, primeiro mandato, ele pode ser candidato a vice-prefeito ou mesmo a prefeito. Não sei se permanecerá no PSDB. De qualquer maneira, as articulações e movimentações neste momento são mais partidárias do que de nomes de candidato. Algumas pesquisas têm sido feitas, nenhuma delas registradas, porque para registrar é um preço bem mais salgado do que o preço para uma pesquisa que não vai ser divulgada. Mas tem sido feito pesquisas tanto pelo grupo do prefeito, a Associação Comercial já teria feito pesquisas também, um grupo de partidos também se cotizou e fez uma pesquisa, e pelas sondagens, na verdade são sondagens, né? Não são pesquisas, e pelas sondagens, quem aparece disputando a liderança aí nessa sondagem, nessa pesquisa informal, é o vereador Alexandre Cachorrão e o delegado Fernando Quinteiro. São os dois que despontam nessas sondagens, nessas pesquisas que foram feitas, tanto por um grupo como pelo outro grupo. Mas aguardemos para saber o que acontecerá. Mas que deu uma esfriada, deu, né? 1 mês, 2 meses atrás, parece que o negócio deu uma agitada, agora já deu uma adormecida novamente. Talvez estejam corrigindo rotas, vendo para que lado vão. O fato é que nada está decidido, nada está definido, principalmente em termos de candidatura a prefeito. Certo, minha amiga? Certo, meu amigo? Tendo novidades, claro que a gente vai estar divulgando aqui diariamente. A Cristina está dizendo, português, parece que estão construindo cobertura para as pessoas esperarem ônibus ali na frente do Parque Buracão. Qual ônibus mesmo? A cobertura estão fazendo. O problema é o ônibus, né? Sabe o que vai servir isso, Cristina? Para morador de rua dormir. É uma cama boa, né? Protegida, não chove pelo menos. Vento tem, mas chover pelo menos não chove, né? Serenar não vai serenar. E dependendo do lado, se tiver a cobertura atrás, dependendo do lado do vento, não vai esfriar muito para quem dormir nesses bancos que estão sendo feitos. Por falar em vento, que vento forte tivemos hoje em Assis, hein? É possível que tenha ocorrido algum estrago. É possível
que tenha tido algum estrago em árvores altas, porque ventou muito forte hoje à tarde em algumas regiões da cidade. Eu tentei, mas não consegui um contato no Corpo de Bombeiros para saber se tivemos alguma ocorrência grave, mas que ventou muito forte em Assis, ventou. Chuva que é bom? Nada. Aliás, também não tem previsão de chuva nos próximos dias. Tá bom, minha amiga? Ah, bom, e sobre essa cobertura, não é só na frente do Parque Buracão, não. Eu já vi vários lugares que estão colocando essa estrutura metálica para servir como ponto de parada de ônibus. Agora só vai faltar o ônibus, né? Só vai faltar o ônibus. Por falar em ônibus, deu um barulho danado a viagem do Vossen ontem para Mirassol. E hoje eu falei com as pessoas na prefeitura e obtive mais detalhes. O ônibus que inicialmente foi para Mirassol, que começou a viagem, é um ônibus da Secretaria Municipal da Cultura, um micro-ônibus. Não tem banheiro, tem 27 poltronas, é considerada aí o melhor micro-ônibus que a prefeitura tem. E esse ônibus começou a viagem e um pouquinho depois de Marília, estourou o diferencial e não teve o que fazer. O ônibus não ia para trás nem para frente, ficou parado no lugar. E aí, o motorista, o Jacaré, foi muito hábil, entrou em contato rapidamente com a seguradora, que é de Araçatuba, informou que estava transportando um time de futebol, que disputaria uma partida oficial, que não poderia chegar atrasado, sob pena de perder por WO, e entrou em consenso, e a seguradora não tinha um micro-ônibus naquele momento para socorrer a delegação, e acertaram de mandar 7 táxis. E foram 7 táxis para lá. Cada carro subiram 3 jogadores e eles partiram para Mirassol. Chegaram em cima da hora, mas chegaram, não perderam os pontos. Aliás, ganharam um ponto, né? Porque conseguiram, de maneira honrosa, empatar com o Mirassol. E depois voltaram num ônibus tipo circular. A informação é que não tinha outro ônibus, esses ônibus do Fundeb, não podem ser utilizados para outra finalidade e também estavam na linha. E aí acabaram mandando esse ônibus de tipo circular, que também não tem banheiro. A delegação chegou ontem, no final da noite. De qualquer maneira, chegou bem e comemorou um ponto. Agora ainda está na briga pela segunda posição, vai ganhar os pontos do jogo contra o Mojimirim e vai ter a decisão contra o São Bernardo lá no ABC. Tá bom? Minha amiga Marinês, boa noite, um ótimo final de semana para todos. Ué, não está no batente hoje? Dia dos Pais, hoje, Paulinho Calçados não está aberto até as 10 da noite, não, Marinês? A Cristina está dizendo uma vergonha essa história com os meninos jogadores indo para Mirassol. É um incentivo e o apoio que estão oferecendo. Vergonhoso. Teve muita crítica mesmo. Mas eu acredito que vai melhorar, né? Depois dessa amarga experiência enfrentada pelos jogadores e principalmente pelo resultado obtido, é o nome de Assis, é o nome do Vossen, que está sendo levado com a campanha boa que esse time vem fazendo. Lembrando que é o mesmo time que foi campeão dos jogos regionais, defendendo o nome de Assis, na cidade de Ourinhos. Tá bom? De qualquer maneira, eu espero que melhore a situação. O que era para reclamar, o que era para denunciar, o que era para relatar os fatos, a gente já fez ontem, tá bom? E hoje, com estas justificativas da prefeitura, tá bom? Aliás, a fotografia tá aí para você ver, é a capa do jornal da segunda, que circula amanhã. Na cidade de Assis. Tá aí a capa do jornal da segunda, que circula todo final de semana, tá a fotografia dos meninos sentados à beira do ônibus, na beira da estrada, né, embaixo de uma sombra, do lado do ônibus, esperando socorro. Também tem como manchete
falência da Malta pode resultar em quase 300 desempregados em Assis. Sem funcionar há mais de um mês, indústria não pagou salários e férias dos trabalhadores. Diz a notícia, a decretação de falência com a interrupção do funcionamento da indústria de bebidas Malta poderá resultar em quase 300 desempregados na cidade de Assis. A administradora judicial sugere alterar a recuperação judicial em falência, mas com a indústria em funcionamento para manter os postos de trabalho. O promotor de justiça, Eduardo Henrique Amâncio de Souza, concorda com a decretação da falência nessas condições. Também tem a notícia da eleição com chapa única, coloca mulheres na direção da Unesp. Também está na primeira capa, na primeira página do Jornal da Segunda, Conselho da FEMA será convocado para discutir decisão da congregação do IMESA. Notícia publicada no Jornal da Segunda. A decisão da congregação da Fundação Educacional do Município de Assis, FEMA, que rejeitou por 11-10 um pedido para investigar a conduta do diretor do IMESA, Eduardo Augusto Vela, poderá ser revista pelo Conselho Curador da instituição de ensino. A professora Maria Angélica Lacerda, do curso de Direito, que integra a congregação, insatisfeita com o resultado, decidiu recorrer ao presidente do conselho, professor Davi Valverde, para que o órgão máximo da FEMA se posicione sobre o assunto e decida colegiadamente pela instauração de um processo administrativo disciplinar contra Eduardo Augusto Vela Gonçalves. Meses atrás, os conselheiros foram convocados para uma reunião onde a pauta era decidir sobre o afastamento de Vela, mas a Justiça concedeu o mandado de segurança, impedindo que o assunto fosse discutido por aquele órgão. É o que está no Jornal da Segunda desta semana, que circula no final de semana. Está aí a capa para você, minha amiga, para você, meu amigo. Muito bem, e hoje, no programa Acorda Assis, logo pela manhã, na Rádio Interativa, o Paulo deu uma boa notícia. Um advogado que foi aprovado, procurador do município de Assis, em concurso público, há muito tempo, não havia sido chamado. Precisou o advogado entrar na justiça para conseguir ser convocado. E agora ele estará se apresentando. Vamos ouvir Paulo César Tito, ou Paulo Cuca. Conta essa história para nós, Paulo. Bem, o advogado Carlos Marchione, que prestou concurso na Prefeitura Municipal de Assis para procurador jurídico e não teve seu nome, ele que foi o primeiro classificado, não foi chamado em razão do concurso passar tempo e vencer o concurso sem que houvesse autorização para a segunda chamada ou prorrogação. Sentindo-se prejudicado, ele ingressou no Tribunal de Justiça de São Paulo, já que ele era o candidato de direito e não foi chamado, e nesse período a prefeitura acabou realizando outro concurso e chamou o advogado que foi aprovado. O Caio Marchione impetrou na justiça e ganhou o direito e a consagração de sua classificação no concurso e a determinação para que ele fosse chamado. Ele já se apresentou na Prefeitura Municipal e agora a Prefeitura de Assis, que era para ter apenas um procurador jurídico, tem agora 2 procuradores jurídicos. Então tá aí, ficou até mais fácil para a Prefeitura Municipal agora desempenhar o trabalho, às vezes muito acumulado, né, com os 2 procuradores. Então tá aí o procurador que foi aprovado, que de direito era para ter sido chamado no primeiro concurso, não foi
foi à justiça e a justiça deu o remédio para que ele fosse chamado na Prefeitura Municipal de Assis. Obrigado, Paulo. E agora, então, a prefeitura vai ter 2 procuradores, né? 2 procuradores. A Câmara Municipal, durante muito tempo, teve 2 procuradores, mas alguém vai ter que responder como procurador do município. Não pode ter, eu acho que não pode ter 2, né? Imagine aí um. E lembrando que o procurador vai ser agora o advogado da prefeitura e não do prefeito, como muito tempo foi. Porque o prefeito escolhe o procurador, que na verdade não era procurador, porque não tinha esse cargo, e aí coloca como secretário de negócios jurídicos, alguma coisa assim, e esse advogado acaba sendo advogado do prefeito e não da prefeitura. Agora, um advogado concursado vai responder pela prefeitura. Então, se o prefeito fizer um decreto, por exemplo, revogando uma lei, como aconteceu na história da FEMA, obviamente que o procurador não vai concordar e nem vai orientar o prefeito a agir dessa maneira, porque ele está lá para responder aos interesses do município e não do prefeito. De qualquer maneira, melhor 2 do que nenhum, né? Então, o município agora de Assis, que durante toda a sua história nunca teve procurador jurídico, agora terá 2 procuradores. Esperemos que, de fato, sejam isentos, imparciais e hajam de acordo com a lei. É o que a gente espera. Tá bom? Minha amiga Teófila, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Meu amigo Dado está dizendo que no Hernani Rodrigues também, mas dá medo as pontas de ferro sem proteção, nem fica fácil para uma criança ou idoso. Eu não tive cuidado de verificar de perto como é essa estrutura metálica. Você está chamando atenção e eu vou tentar parar para dar uma olhada nessa estrutura. Eu sei que estão colocando em alguns pontos de parada de ônibus. O problema é que o ônibus fica sempre parado, né? Esse é o problema. Final de semana, por exemplo, não circula circular. Meu amigo Rodrigo Teodoro Fubá, boa noite. A Cida Faustino, meu amigo César, já está dizendo aqui, a casa do Bauru já está a todo vapor. Já está saindo aquela fumacinha e aquele cheirinho. Minha amiga Felina, ela e o seu Manuel estão lá acompanhando a gente no Parque Colinas. Boa noite. A Marta Luzia Vieira Cardoso também está nos acompanhando. E o meu amigo Fernando Antonucci, o grande Nandão, já está na escuta. Eu já fiz um pedido aqui há alguns dias, mas eu ainda não consegui e eu vou insistir. E eu peço a ajuda de vocês. Se vocês souberem quem tem uma cadeira de rodas que não esteja sendo usada para emprestar, tem um senhor de idade, já com dificuldades de locomoção, que mora lá no Parque Colinas e ele está precisando de uma cadeira de rodas. É para ser emprestada, para ele poder tomar sol, sair de casa, ir na calçada, na rua, poder ir na missa. Ele tem bastante dificuldade de locomoção e a família quer levar ele na missa, quer levar ele para tomar sol, fora da casa, e é difícil levar ele na situação que se encontra. Então a família está pedindo ajuda para conseguir uma cadeira de rodas por empréstimo, para que ele possa se locomover. Se você souber quem tem uma que não esteja sendo usada, nos avise que a gente providencia uma maneira de pegar e levar até essa família lá no Parque Colinas. Tá bom? Já são 19 horas e 44 minutos. Vou repetir para você. 19 horas e 44 minutos, faltando 16 minutinhos para as 8 da noite. E como eu falei no início, a ocupação na terra prometida para ser o residencial Aprumar virou notícia na TV Câmara. A jornalista Anali Venâncio esteve lá conversando com as famílias que contaram o seu drama de esperarem
por 7 anos as casas prometidas. 6 anos atrás, as casas chegaram a ser sorteadas pelo prefeito José Aparecido Fernandes, numa reunião que contou com 6.000 candidatos e 6.000 famílias no chão. Daquelas 6.239 foram sorteadas para ter a casa própria. Prepararam os documentos, levaram e até hoje absolutamente nada da casa ser construída. E desde o dia 25 de fevereiro, essas famílias estão lá se revezando na terra prometida para ser o residencial Aprumar, cobrando a Aprumar e cobrando o prefeito. As casas que foram prometidas, as casas que foram sorteadas. Vamos assistir, então, a reportagem feita pela Anali Venâncio, da Câmara Municipal, na TV Câmara. Vamos assistir? TV Câmara esteve aqui em fevereiro desse ano. Este é o terreno em que as casinhas da Aprumar devem ser construídas. 6 meses se passaram e as famílias continuam aqui. Eu vejo aqui, eu fico imaginando já abrindo as ruas, a Sabesp já fazendo as coisas, iluminação pública, sabe? Eu já fico imaginando um pedacinho, casinha da gente. Entendeu? Nós vamos lutar até essas casas saírem do papel. Foi uma felicidade ao mesmo tempo e uma tristeza, porque até hoje não saiu essa casa, não saiu a chave. O sorteio das casas ocorreu no ano de 2017. Quase 7 anos depois, no terreno, não há indícios de início das obras. Conversamos com o advogado que representa as famílias contempladas com o programa Minha Casa Minha Vida. A gente entrou com o processo e a gente agora está na fase, a gente está aguardando o juiz marcar a audiência para decidir na questão do processo judicial sobre a construção das casas. Questionamos o advogado se houve erro na entrega das documentações. Teve um episódio que a Caixa Econômica Federal pediu para a associação enviar alguns documentos, a Caixa pediu, para a associação encaminhar esse documento, e teve uma manifestação da Caixa dizendo que esses documentos não teriam sido enviados. Esse documento é referente a uma contrapartida da Prefeitura que faria a infraestrutura lá no local onde seria construída as casas. Sobre a Aprumar seria essa a ocasião. Nádia está entre as contempladas. Conversando com a nossa reportagem, detalha a situação de sua saúde. Debilitada, o desejo é de ainda estar viva quando a chave da casa própria for entregue. Eu falo assim, que libere essa casa logo, eu quero ser minha casa enquanto eu estiver viva, porque se acontecer alguma coisa, eu morrer, aí, sabe, minha família vai continuar pagando aluguel e eu não vou ter a minha casa, o sonho que a gente tinha. Eu já fico imaginando um pedacinho, casinha da gente. O marido de Nádia ao seu lado, juntos lidam com dificuldades e inseguranças. Essa situação parece que, tipo assim, quer fazer a gente de besta, né? Porque pelo tempo disso aqui, isso aqui já era para estar entregue. A gente, pelo menos com 2 ou 3 anos já de prestação paga. E aqui a gente está lutando, são por 239 famílias. A gente não está falando de uma família só. No terreno não há casas, mas há poucos meses era possível encontrar uma plantação de soja, que, segundo o advogado, pertencia à Associação Aprumar. Então, a informação que a gente tem é que essa plantação de soja ela foi feita durante 5 anos lá no local. Eu entendo que não poderia ser feita essa plantação, porque tem um contrato firmado com a Caixa Econômica Federal que diz que o terreno lá, o imóvel, não pode ter outra destinação a não ser a construção das casas para aquelas pessoas que estão que foram sorteadas no sorteio. Então a destinação final seria para essas pessoas. O encontro com a reportagem ocorreu no barracão improvisado construído no terreno. Tudo para dar um pouco de conforto às famílias que se revezam no local. E depois de tanta espera, a gente resolveu tomar posse do terreno, porque esse chão aqui é nosso. Ninguém invadiu terra de ninguém.
O governo comprou essas terras aqui para construir as nossas casas. Então a gente está aqui desde fevereiro para lutar por um direito que é nosso. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui vive de aluguel, vive de favor e veio aqui para lutar por um direito adquirido. Não veio aqui tomar a terra, aqui ninguém é sem terra. E ninguém veio pedir uma casa que ganhou no sorteio. Nós fomos sorteados, mas vamos pagar. Hoje, a Loice está grávida do segundo filho. Conta que em 2017 tinha acabado de dar à luz. Ao sair do hospital, foi direto realizar a inscrição das casinhas. Com um nenenzinho recém-nascido, fazia 3 dias. O meu parto foi cesariana, fui cortada, anestesiada. Peguei e falei, eu vou do jeito que eu tô. Do jeito que eu saí da maternidade, eu fui pra fila. Cheguei, a fila estava dando a volta na Plumar. E nisso eu fiquei toda feliz no dia que eu estava lá dentro do Jairão. E saiu meu nome, faltando 3 para terminar as últimas contemplações. Atualmente, a Loice está desempregada. Pelas filhas, sabe que não pode desistir. Eu me sinto assim, esquecida, isolada da sociedade. As imagens, os depoimentos são fortes, não? O pior é saber que o prefeito chama essas pessoas de desocupadas, que não tem o que fazer. Foi o que ele disse na única manifestação desde a ocupação no dia 25 de fevereiro. Numa entrevista que ele concedeu ao Jerônimo Paz, da Rádio Difusora, ele disse que, inclusive, não gostaria nem de falar mais nesse assunto. Mas em 2016, quando ele recebeu o documento de 6.000 famílias, faltando poucos meses para a eleição, que ele foi eleito prefeito, a promessa das casas da Aprumar não saía da boca dele. Para quantas pessoas ele disse, se eu for eleito prefeito, essas casinhas vão sair. Estão bloqueando na prefeitura, isso estão enrolando no gabinete. Ele foi eleito prefeito e continuou com o mesmo discurso. Nós divulgamos aqui outro dia, no gabinete, ele falando que ficou 7 meses parado o processo das casas da Aprumar no gabinete do ex-prefeito. E que a partir daquele momento tudo seria agilizado. Que a Sabesp começaria a fazer as obras de saneamento e ligação de água e esgoto. Que a Aprumar já teria habilitado para poder começar as obras. E disse que em 7 meses isso aconteceria. Já foram 6 anos. 6 anos. E absolutamente nada foi feito. Agora ele culpa o governo. Culpa o governo. Diz que o governo Bolsonaro parou o projeto. O programa Minha Casa Minha Vida. Mas quando ele assumiu o prefeito, quando ele assumiu a prefeitura, não era o Bolsonaro o presidente da República. Era a presidente Dilma, depois derrubaram a presidente, assumiu Michel Temer, ficou por mais 2 anos, depois foi eleito o Bolsonaro. E nisso foram 6 anos. E o terreno continua lá. E nesse período a Aprumar aproveitou para plantar soja, para plantar milho, o que, de acordo com o contrato, não é permitido. A Aprumar assinou um contrato dizendo que a terra tinha como única e exclusiva finalidade a construção de moradias. E durante todo esse período foram 5 lavouras de milho, de soja colhidas, vendidas. O que é irregular. E agora a Justiça Federal quer saber quem plantou, quem colheu, quem vendeu as sojas. Porque a Aprumar, com a nova direção da presidente Luísa Pereira Nunes, do vice-presidente Pingo d'Água, a nova direção foi à Justiça
pedir, inclusive, que, com o uso da polícia, expulsasse essas famílias da terra que elas esperam a construção da casa delas. E a justiça negou esse pedido. Negou esse pedido. E agora quer saber por que é que a Aprumar não tomou a mesma medida quando plantaram soja, quando plantaram milho naquela área. E as famílias continuam lá. 168 dias de acampamento. 168 dias, 168 noites que essas famílias estão lá se revezando, esperando a casa ser construída. Eu já dei algumas sugestões aqui. Uma delas, não foram sorteadas 239 famílias? Separem os 239 lotes, constituam uma cooperativa e as famílias construirão as casas em mutirão, como foi feito em Cândido Mota, muito tempo atrás. Num processo semelhante. Talvez seja uma alternativa. O que não pode é continuar nessa situação. Ouvir o drama dessas mães de família. Uma tinha acabado de dar à luz e foi 3 dias depois do parto ficar naquela fila, naquela madrugada gelada para entregar documentos, depois ser sorteada no Jairão e estar hoje ainda esperando a casa. Uma outra dizendo que tem problemas de saúde e que não gostaria de morrer sem ver a casa própria construída para poder acomodar a sua família. Isso é muito forte. Será que as pessoas não têm sensibilidade para, no mínimo, irem lá dialogar, conversar com essas famílias? É uma pena que a gente tenha na prefeitura pessoas insensíveis, que a gente tenha na Aprumar pessoas insensíveis. Eu sei que a maioria não é insensível. Conheço muitos produtores rurais que são associados da Aprumar que ficaram envergonhados com aquele pedido de expulsão das famílias daquela área. Foi uma decisão da diretoria, assinada pela presidente Luísa Pereira Nunes, que foi secretária do prefeito, da sua loja e do Pingo d'Água, vice-presidente da Aprumar. Felizmente, a Justiça Federal foi sensível e não atendeu a esse pedido para colocar a polícia para expulsar as famílias das terras prometidas para ser o residencial Aprumar. Nós esperamos que em breve alguma definição aconteça. Não é possível que essas famílias continuem lá dia e noite, no calor, no frio, no vento, na chuva, no sol, sem serem ouvidas, sem, no mínimo, serem ouvidas. É uma grande falta de sensibilidade da Aprumar e da prefeitura. Mas, como disse a Flávia, entrevistada aí, as famílias resistirão, não abandonarão a área até o início da construção das casas. E nós estamos aqui, dando a cobertura, dando divulgação, dando publicidade a todos os atos que ali forem praticados. E como bem disse a Flávia, ninguém está ganhando casa de graça. As casas serão pagas, serão financiadas, serão pagas pelas famílias. Mas as casas serão construídas ali naquele terreno que foi adquirido com essa finalidade. Tá bom? Eu espero que Deus continue dando muita força para cada uma dessas mães, desses pais que estão lá na terra onde um dia a gente espera sejam erguidas as casas do Residencial Aprumar ou Residencial Amar, que é a Associação do Movimento Habitacional de Assis e região. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Faltando 1 minutinho para as 8 horas da noite. Desejo a todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Fiquem com Deus
e até na segunda-feira, 6 horas da manhã, na Rádio Interativa e aqui no Facebook, no programa Acorda Assis, e também às 7 da noite com o Português Livre para Falar. Daqui a pouquinho, às 8h30, eu volto com as notícias do futebol de Assis e da região. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.